paz do Senhor Jesus. Quem nos fala que é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja PNL. No livro de Hebreus, no capítulo 9, e o versículo 27, diz o seguinte: E como aos homens está estabelecido morrer uma só vez, vindo depois o juízo. A parte A dele, que fala, e como os homens está estabelecido morrer uma só vez, por causa da queda, todos os homens estão sobre a sentença de morte. E de fato todos morreram espiritualmente, o que quer dizer estar separado de Deus. E a parte B, vindo depois disso o juízo. A resposta à morte espiritual do homem é Cristo. E o que ele fez na cruz. Se Cristo, o Salvador, é rejeitado, todos comparecerão ante Cristo e o juiz. Ante Cristo, o juiz. Uma vez que a morte é inevitável e o juízo inevitável também. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, que vocês precisam entender algo. Você pode até tentar viver sem Cristo, sem Jesus, mas inevitável é que um dia você passará pelo dano da morte. A morte física. E segundo a Bíblia, é determinado que o homem morra uma vez, né? É determinado que o homem morra uma vez, porque ele está se referindo aqui à primeira parte, a morte física, e a oportunidade de não ter o dano da segunda morte, quando fala do juízo sobre a morte física. Mas não é definido sobre a morte espiritual, que é o dano da segunda morte. Porque a palavra aqui foi bem clara, que o homem ele morre, mas não é como muitos pensam, descansou. Isso vai depender da escolha dele aqui na terra. Por quê? Porque o homem, quando ele morre, ele é sentenciado à morte, foi por causa da queda de Adão. Toda a humanidade foi sentenciada à morte por causa da queda de Adão. E se o homem permanecer inerte, ou dizendo, eu não ligo para isso, ou não tem nada a ver, isso é mentira, todos vão morrer. Mas há uma diferença de você morrer fisicamente e morrer eternamente. E morrer fisicamente e não morrer eternamente. Se você morrer sem aceitar Jesus, o plano de salvação que o próprio Deus se materializando, ofereceu-se na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Se você não fizer isso, você pode falar o que for, você pode crer no que for. Mas se você não aceitar Jesus, você vai estar sendo sentenciado ao dano da segunda morte. Porque se tem o dano da primeira morte, né, que é a morte física, o seu espírito e a sua alma não podem ser mortos por essa morte que atinge o corpo físico. O dano da segunda morte, que é o eterno, o homem vai ficar separado eternamente de Deus. Por quê? O dano, a segunda morte é o lago de fogo, é o inferno. E está destinado para todos aqueles que viveram na vida de pecado a vida toda, sem ter um advogado, que é Jesus. Porque o advogado Jesus quando vem, ele vem como advogado de Salvador, ele vem perdoar, purificar através do sangue na cruz e absorver, mesmo o homem tendo falha, até aperfeiçoar-se em Cristo. E se ele morrer em Cristo, ele não vai passar pelo dano da segunda morte. Mas se o homem morrer sem aceitar Jesus, ele passará a eternidade no inferno, infelizmente. É muito sério, isso não tem nada a ver com religião. Não é religião. Eu estou falando de salvação. Você que ama a sua família, você que ama a sua vida, ou se você não ama a sua vida, como é que você vai amar a sua família? Primeiro você ama você, não no orgulho, mas no amor em Cristo, né? Ter pena da sua alma para não passar a eternidade no inferno. Então você também vai lutar pela salvação dos seus. Isso não é religião, não importa, eu nasci nessa, eu morro nessa, não. Se você não aceitar Jesus, sua religião vai ser em vão. Porque você pode lutar, você pode tirar de tudo, dá até seu corpo para ser queimado. Mas se você não aceitar Jesus, não vai adiantar de nada. Você vai ter que ser sentenciado ao inferno. Então o dano da segunda morte é muito pior.
Por quê? Porque Jesus deixou a morte ainda aí, porque ele venceu a morte na cruz, ele provou isso quando ele ressuscitou. E ressuscitou também muitas pessoas, como ressuscitou Lázaro e etc. Ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram nele para a vida eterna. E aqueles que morreram sem aceitar Jesus vão ser ressuscitados para a condenação eterna. Então, reflita, meu amigo, nessa palavra. Estou falando de Jesus. Pare de dar lugar ao diabo, que seduziu Eva, que seduziu Adão e quer seduzir você, e tem seduzido a humanidade. Acorda, rejeita as trevas por amor à sua vida e dos seus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, que cada um venha reagir, aceitando Jesus como Salvador, vivendo, aleluia, vida nova em Cristo, e quando morrer, passará a sua vida na eternidade em Cristo e não no inferno. Que Deus tenha misericórdia. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.